Amados, nós vamos iniciar hoje uma série de 10 mensagens em cima do tema o poder para mudar a sua vida. O poder para mudar a sua vida está nas mãos de Deus. Ele detém esse poder e Ele quer usar esse poder na nossa vida. Então, durante essas 10 mensagens, nós vamos ver em cada uma delas que área que Deus quer fazer e o que é que nós precisamos fazer para corresponder ao que Deus quer fazer conosco através do seu poder para mudar a nossa vida. Amém? Então a mensagem de hoje, é uma introdução, mas o tópico da mensagem é o poder para mudar. O poder para mudar. E nós vamos fundamentar em cima de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Vai projetar, os irmãos podem acompanhar a leitura. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Irmãos, o que Jesus quis dizer aqui quando ele falou: eu sou a ressurreição e a vida? Ele quis dizer: eu restauro a sua vida a partir do momento que você entrega essa vida nas minhas mãos. Nunca nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote experimentou o poder de restauração, o poder de ressurreição que foi usado na ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, Ele quer dizer o seguinte: não importa como está a sua vida, o que já aconteceu com você, em que circunstâncias difíceis você já se enfiou ou está enfiado até hoje, quando você resolve tomar posse do poder da restauração e da nova vida que Jesus dá, coisas começam a mudar na sua vida. Amém? Você quer que algumas coisas mudem na sua vida? O que você gostaria que mudasse na sua vida? Olha só, você gostaria de ser um pouquinho mais confiante? Confiar um pouquinho mais de que aquilo que você não pode, não sabe, não precisa se preocupar. Confia que Deus está no controle. Confia que Deus sabe o que te espera. Não fique ansioso. Você gostaria de fazer isso? Ficar um pouco mais confiante em Deus? Você gostaria de ser mais descontraído? O que o descontraído tem de diferente daquele que é muito ansioso, contraído? O descontraído vive melhor, desfruta mais. Não adianta nada, Deus tem uma vida maravilhosa, Deus tem planos maravilhosos. Ele disse: eu quero fazer isso com você. Se você não se descontrai em alguns momentos, solta o cabo na nau e deixa o Senhor tomar conta. Deixa o vento soprar nas velas do teu barco. Não fique você preocupado com as cordas, de manobrar aquelas velas para a direita ou para a esquerda. Não, deixa que Deus sabe, Deus pode, Deus quer. Então, você gostaria de ser um pouco mais descontraído? Você gostaria de ser um pouco mais comunicativo? Irmãos, comunicativo é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente não recebe ajuda porque não se comunica. Aí, um velho guerreiro já dizia: quem não se comunica, se estrumbica. Então, quando você perceber que está se estrumbicando, que está aí, vivendo muito ruim, muito mal, muito ansioso, muito aflito, muito doente, chega no médico, o médico nem sabe o que vai te dar, porque ele sabe que o problema não é físico. Ele sabe que se pedir uns exames para você, clinicamente, todos eles vão dar corretos, tudo certinho, mas você não se sente bem. O que é isso? Ansiosidade, está com ansiedade demais. Então, por quê? Porque às vezes não está comunicando nem com Deus, não está nem falando para Deus alguma coisa que você precisava estar falando para entregar.
Muitas vezes a gente não gosta de falar, porque depois tem que tocar no assunto de novo. Quando você não fala nada para alguém, essa pessoa nunca vai chegar e vai perguntar: e aí, como é que está? Deu certo? E às vezes a gente não quer nem falar com Deus, porque vai que Deus pergunta: e aí? E você fala assim: Senhor, aí que eu teria que fazer algumas coisas que eu não estou afim. Então aí é outra questão. Agora, por que eu não consigo mudar? Não sei se você já fez essa pergunta. A pergunta de eu quero mudar, todo mundo sabe que a gente sempre faz. A gente sempre promete, principalmente quando começa um novo ano. Mas aí, irmãos, por que eu não consigo mudar? Aí alguém diz: você já leu aquele livro? Já. Você já fez aquele curso? Já. E por que você não muda? E por que então um coach, por que um psicólogo, por que um psiquiatra, por que um conselheiro, por que um curso para casal, por que um curso pessoal não consegue te ajudar? Por quê? Por quê que eu não consigo mudar? De repente, irmãos, a chave está aqui, vai projetar para você me acompanhar. Você pode ter o poder de Deus para mudar, mas é uma questão de decisão de tomar posse. Está entendendo? Você pode ter, você sabe que tem, você sabe que Deus te ama, você sabe que aquele poder que ressuscitou Jesus está à nossa disposição. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, e Ele diz que Ele passa isso para nós, que nós não devemos ficar ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. Mas o que acontece? Eu sei que tenho, mas por que eu não desfruto? Talvez porque você não decidiu. Se não decide, irmãos, enquanto não decide, as coisas ficam paradas. Então pode ser que tenha muita coisa parada na minha vida, porque eu não decidi, na sua vida, porque você não decidiu. Quem sabe se hoje é dia de fazer uma decisão em alguma das coisas. Eu vou falar apenas 3 tópicos aqui, bem rápido, mas presta atenção, porque nessas 3 coisas que Deus quer fazer por nós, precisa ter uma decisão. Agora, decida receber o que de Deus? O poder para ser transformado. O poder que ressuscitou Jesus. Interessante, irmãos, que até antes de Jesus ressuscitar, esse poder nunca tinha sido usado. Quando Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. As pessoas não sabiam a extensão daquilo que Jesus estava dizendo, porque as pessoas nunca viram Deus usar um poder de ressuscitar um defunto no 3º dia e fazer com que esse ressuscitado fosse transformado. E quando Jesus ressuscitou, irmãos, interessante que, lembra que aqueles discípulos falaram assim: eu não acredito. Tomé disse: eu só acredito se eu ver nas mãos dele os sinais, no peito dele os sinais. Aí Jesus precisa chamar Tomé e falar assim: então olha aqui e veja aqui para você acreditar, mas não seja incrédulo, acredita, porque o incrédulo não desfruta do poder da ressurreição de Jesus. E esse poder nos fez com que Jesus ficasse diferente do que ele era até então. Até então Jesus, para ir de um lugar para outro, ou ele ia a pé, ou ele ia de jumentinho, conforme a Bíblia mostra. Mas de repente, irmãos, Jesus está com aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, quando chega na casa, ali celebrando a ceia, tomando a refeição com eles, e no momento em que eles perceberam: é Jesus, Jesus some. Jesus apareceu numa sala fechada, onde os discípulos estavam com medo, e ninguém precisou abrir a porta, e ele entrou. O que aconteceu? Não era mais aquele Jesus que eles conheciam com o corpo humano apenas. O poder da ressurreição tinha agido na vida de Jesus. Irmãos, esse poder está à nossa disposição. Quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, aconteceu conosco de nós experimentarmos o poder da ressurreição. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja,
como cristão, crente, crendo no Senhor Jesus, nós temos que experimentar coisas que na vida você nunca experimentou. Você tem que acreditar que Deus vai colocar sobre você algo que você nunca imaginou e ninguém nunca conseguiu fazer com os recursos próprios. Ninguém nunca conseguiu estudar o suficiente ou ter dinheiro o suficiente para ter algumas coisas que Deus vai colocar na sua mão, vai usar através de você. Por quê? Porque quando você aceitou Jesus, você experimentou o poder da ressurreição. Eis que tudo na sua vida se fez novo. Agora você vai ter novas atitudes. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo escreve assim, um desejo que ele tinha. Tudo o que eu quero, ele diz, é conhecer a Cristo e sentir em mim o quê? O poder da sua ressurreição. Você pode repetir essa frase com que Paulo disse? Aproveita que está escrito aí, leia. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Sabe o que você está dizendo com essa frase? O mesmo que Paulo dizia. Eu não dou mais valor para as coisas que o mundo acha que são as mais desejáveis. Eu considero essas coisas, Paulo fala assim, até como esterco. Esterco é um negócio que joga na terra, né? Não presta mais, é o produto final da alimentação que passou já pelo intestino. Paulo fala assim, tem tantas coisas que para mim eu morria para ter. Agora, irmãos, eu desprezo, não importa se eu tiver, tudo bem, se eu não tiver, não me faz falta. Porque essas coisas não servem, por quê? Porque eu estou experimentando o poder de uma nova vida. Aleluia. Irmãos, é o poder de uma nova vida, onde você vai olhar, e às vezes você vai dizer para uma enfermidade, sara, e sara. Você vai dizer para o demônio, sai, e ele sai. E você não tem que entender por que agora isso acontece, é porque você está desfrutando do poder da ressurreição de Jesus. Aquele poder que foi lá no túmulo 3 dias e falou para Jesus, pode sair daí. Ele saiu daí, e olha que a pedra era pesada, estava selada, estava vigiada, mas a pedra rolou, e Jesus saiu, e foi uma bênção. Então, irmãos, não importa o que esteja te prendendo, o que esteja dificultando a sua vida, o poder da ressurreição vai agir em você, e você será grandemente abençoado. Ainda Efésios capítulo 1, versículo 19, me acompanha. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O poder que age em nós, irmãos, olha que interessante, é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo. Quando diz amém, aleluia. O poder que age na sua vida, você que é do Senhor, você que crê no Senhor, você que confia no Senhor, você que decide que as coisas estão nas mãos de Deus e você vai descansar, esse poder que vai fazer milagre na sua vida é o mesmo que tirou Jesus do túmulo. Amém? Fala para o irmão, ele está disponível. Amém. Vamos ver então o que o poder de ressurreição pode realizar na minha e na sua vida. A primeira coisa, o poder de Deus cancela o nosso passado. Aleluia. Irmãos, tem pessoas que têm um passado que, se ele for tentar recuperar tudo que já aconteceu de mal através da vida dele, não teria dinheiro, não teria tempo, não teria recurso, não teria o que fazer para ele simplesmente se redimir de algumas coisas que ele já fez com o próprio corpo ou contra alguém que ele ama. Mas olha que interessante, a primeira coisa que eu estou dizendo para você é que o poder de Deus cancela o nosso passado. Sabe, irmãos, às vezes Colossenses 2,14 nos diz assim, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária,
ele a removeu, pregando-a na cruz. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus cancelou os nossos fracassos, Deus cancelou os nossos erros, Deus cancelou nossos pecados, Deus cancelou a nossa culpa. Aleluia. Está cancelado. Sabe o que significa um carimbo de cancelado em cima de uma dívida? Não precisa mais pagar. Em cima de uma inscrição, não tem mais como fazer aquilo, está cancelado. Sabe, irmãos, se nós pudéssemos ver a nossa ficha corrida no céu, o diabo pode ver, né? Ele, quando dá uma espiadinha assim, irmãos, ele detesta um carimbo vermelho do sangue de Jesus, que está lá assim, ó, está cancelado. Uma das coisas gostosas dos nossos encontros com Deus é que a gente mostra essa parte para as pessoas que chegam ali muitas vezes aflitos, atribulados, com o peso da culpa, com o peso do arrependimento, sem saber o que fazer. E aí a gente mostra todos os textos da palavra de Deus e aí a gente termina dizendo o seguinte: está cancelado. Tem até um momento lá que a gente faz a pessoa declarar, e a gente usa até um ato simbólico lá para ele ficar mesmo na lembrança: está cancelado todo o poder do inimigo na minha vida, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Então, irmãos, o poder de Deus pode fazer isso, o poder humano não pode. Eu não tenho como fazer isso, eu não posso fazer isso, mas o poder de Deus que age em mim pode. Mas eu preciso decidir que eu vou aceitar esse poder agido em mim. Sabe, irmãos, quando Jesus estava nos seus últimos momentos, você se lembra que na hora que ele expirou, né, inclinou a cabeça, ele disse uma palavra ali no hebraico: tetelestai. Tetelestai. O que significa tetelestai? Significa está totalmente pago. Irmãos, quando Jesus inclina a cabeça, alguém vai cutuca e diz: ei, morreu, já pode tirar da cruz que está morto. O propósito da crucificação era que o cara morresse para poder enterrar. Quando Jesus disse tetelestai e ele inclina a cabeça, alguém foi lá verificar se realmente ele estava morto. Só que essa palavra, quando ele disse está consumado, está tudo pago, talvez naquele dia muita gente não entendeu. Ué, está tudo pago, está consumado, o que aconteceu? Ele morreu. Então, ele morreu para pagar a minha dívida. Todos aqueles que se lembram dessa palavra, tetelestai, está tudo pago, passa a desfrutar do poder da ressurreição de Jesus. Porque ele disse tetelestai, está tudo pago. Enterraram ele como fizeram com os outros ladrões. Só que o poder da ressurreição fez com que ele se levantasse. E porque ele se levantou, e porque ele saiu dali, porque mais de 500 pessoas o viram subir aos céus e se lembraram muitas vezes do que ele disse: do mesmo jeito que vocês estão me vendo subir, um dia vocês vão me ver descer para buscar vocês, para que estejam eternamente nas mansões celestiais. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Tetelestai, está tudo pago. Lembre-se dessa palavra, irmãos, decora ela. Tetelestai, está consumado, está tudo pago. Eu não devo mais nada, porque o poder de Jesus pagou essa conta. Aleluia. Agora, muita gente, irmãos, vive se martirizando, porque a nossa mente não se esquece. E não vai se esquecer mesmo. Eu costumo dizer para os irmãos: olha, tem certas coisas que a gente gostaria de não se lembrar mais, porque foram coisas que nos levaram a sofrimento, são tristezas, são erros, são arrependimentos.
Mas a gente fica se lembrando, e cada vez que a gente se lembra, a gente fala, mas que coisa, né? Eu achei que eu não ia mais, nem lembrar mais. E aí alguém até fala assim, então, e Deus nem se lembra mais dos seus pecados. Então, eu também não devia me lembrar, mas você continua se lembrando. E aí eu digo o seguinte, eu acho que o único jeito de não se lembrar de algo que você fez, é se você tiver um problema mental, perder a memória, aí você não lembra. Tem aí um Alzheimer ou uma outra complicação mais séria no cérebro, aí alguém vai falar assim, ei, você lembra daquilo? Falou, eu não. Mas irmãos, quem aqui quer sofrer de amnésia? Irmãos, aceitar Jesus não é contrair amnésia. Aceitar Jesus, irmãos, é continuar se lembrando do que você fez, mas não se importar mais com aquilo, porque tetelestai, está tudo pago. Você vai se lembrar sim, mas cada vez que você se lembrar, sabe o que você tem que fazer? É por isso que eu aceitei Jesus, porque só Ele tem o poder da ressurreição. Eu nasci de novo. Isso que você está falando não diz respeito mais a esta pessoa que eu sou hoje. Você está falando de algo que eu fui, não tem como negar. Eu fico imaginando, irmãos, pessoas, mulheres que fizeram filmes pornográficos, homens também, e que isso foi gravado numa película que está aí circulando o mundo. Uma hora ou outra, irmãos, ele vai ver aquilo rodando em algum lugar. Uma hora ou outra o inimigo vai fazer questão de pegar um trechinho daquele filme bem horroroso, que ele não, né, ele se arrepende de ter feito aquilo, mas já fez, e vai mandar para ele se humilhar. O que tem que fazer nessas horas? Quando o diabo trouxer à tua memória o teu lado feio, o teu lado que você não gostaria nunca de ter feito, você tem que falar assim, mas eu sou outra pessoa hoje. Hoje eu não faria isso. Hoje eu desfruto de uma vida como quem nunca fez isso, porque quando Deus olha para mim, Ele não enxerga isso que eu fiz, Ele enxerga o que Jesus fez por mim, pagando o preço de eu sofrer por causa dessa bobagem, dessa burrice, mas hoje eu desfruto de uma nova vida. Nossa, maravilhoso, entende? Então, desfrutar do poder, irmãos, de ter cancelado o seu passado. Oh, glória a Deus por isso. Jeremias capítulo 31, verso 34, eu não sei se esse texto está disponível aí, estou me lembrando, mas diz assim, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades, eu sou o Senhor que estou falando. Eu perdoo os seus pecados, eu não lembro mais da sua maldade. Nós nunca podemos esquecer dessa palavra que saiu da boca de Deus através do profeta Jeremias. Deus falou, Jeremias, vai lá e fala, eu não lembro mais do pecado das pessoas. Amém? E Jesus então pagou o preço para que pudesse cumprir isso daí. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós encontramos que Jesus foi crucificado em nosso lugar. Diz o texto, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Observe o detalhe, não existe mais nenhuma condenação. Para quem? Para quem? Para quem está unido com Cristo Jesus. Fala para o irmão, você está unido, né? Você lembra do dia que você se uniu com Jesus? Você lembra? Irmãos, é importante se lembrar desse dia. Por quê? Eu não estou perguntando se você acredita que Deus existe, porque até o diabo crê que Ele existe. Então se você simplesmente, claro que Deus existe, claro que Jesus é maravilhoso, claro. Não, isso aí até o diabo sabe. Ok? A minha pergunta é, qual foi o dia que você disse, Jesus é tão maravilhoso que eu quero unir a minha vida com Ele, eu quero daqui para frente passar a viver segundo a orientação dEle, eu quero agora buscar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todos os dias a orientação para a minha vida. Sabe, o dia que você aceitou Jesus, você tomou uma decisão, daqui para frente, tudo que eu for fazer, eu vou buscar na palavra se está correto, se Deus permite, se Deus gosta, se isso vai ser para o meu bem, segundo o projeto de Deus. Amém, irmãos? Então a minha pergunta é, você se lembra do dia
que você nasceu para uma nova vida através de uma decisão, que saiu uma declaração da sua boca dizendo: eu me entrego a Jesus. E isso, irmão, você sente que é verdade quando você, depois dessa oração, começa a se sentir diferente. Nós não tem como fazer uma oração dessa e se sentir igual era antes, não tem. Eu não estou dizendo que de um dia para o outro você se torna perfeito, mas eu digo o seguinte: de uma hora para outra, depois de uma oração dessa, você não sente mais prazer nas coisas do pecado, você não sente mais vontade de andar com algumas companhias, você não sente vontade mais de estar em alguns lugares, de beber algumas bebidas, de fazer algumas coisas que o mundo chama de recreação. Você não tem mais alegria nessas coisas. Por quê? Você foi unido. E aí o texto diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus. Dá uma glória a Deus? Aleluia. O segundo ponto diz o seguinte: o poder de Deus nos ensina a lidar com os nossos problemas. Então, primeiro, o poder de Deus fala para nós que nossa dívida foi cancelada, nosso pecado foi perdoado. A segunda questão é que esse poder de Deus agindo em nós, irmãos, nos ensinar é processo, a lidar com os nossos problemas. Nós vamos continuar tendo problemas. Não é porque nasci de novo, agora acabou os problemas. Eu fico preocupado quando alguns evangelistas dizem: olha, aceite Jesus e a tua vida vai mudar por completo. Ok, aí ele continua tendo problemas, e aí ele vai reclamar: escuta, o negócio não funcionou. Mas como não? Eu estou tendo os mesmos problemas que antes. Espera um pouquinho. Você vai sempre ter problema, mas o poder da ressurreição de Jesus vai te ensinar a lidar com esses problemas, não da maneira como você sempre lidou, não da maneira como alguém que vai te dar conselhos, mas você vai lidar através de um conselho que o Espírito Santo que habita em você vai começar a agir na sua mente, no seu coração, no seu espírito, e os problemas vão continuar, mas a solução deles serão diferentes. Aleluia. Então, irmãos, todos têm problemas. As únicas que não têm são as que já morreram, né? Então, está lá no cemitério, acabou o problema. Aqui na terra não tem, não sei onde que ele vai ter agora. Agora, a grande questão é a forma de lidar com eles, tá? Então, via de regras, nós tentamos resolver esses problemas pelo nosso próprio poder. Então, você descobre que de repente o que está te faltando é conhecimento. Você vai adquirir conhecimento. Até um certo ponto isso é verdade, isso é bom, isso é necessário. Mas chega uma hora que você adquire todo o conhecimento que precisa e o problema não resolve. E não tem mais o que você fazer. O problema vai se resolver se eu tomar esse remédio ou aquele remédio, se eu fizer esse exercício, eu fizer... Ok, você toma o remédio, você faz o exercício e o problema continua. E aí, como é que você faz? Aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem um problema e ele ora 3 vezes pelo problema, e Deus fala assim: eu não vou curar, eu não vou resolver, eu não vou tirar o problema, você vai continuar. E aí ele começa a dizer: bom, isso aqui é um espinho na carne. Mas ele aprendeu a lidar com o espinho na carne. Amém, irmãos? Fala para o irmão do lado: vamos aprender a lidar com o espinho na carne. Vamos aprender a lidar com o espinho na carne. Precisamos do poder de Deus para aprender a lidar com os nossos problemas. Eles não vão abracadabra, de uma hora para outra sumir, mas Deus vai trazer soluções criativas, situações inusitadas, e esses problemas vão ter outros desfechos diferentes do modelo que você vê por aí. Muita gente tem o mesmo problema que você tem, e aí o diabo te atribula, fica te acusando, dizendo: você viu o que vai acontecer com você? É o mesmo que está acontecendo com fulano. E aí a gente tem que se lembrar: não, comigo não vai acontecer, porque eu vou desfrutar do poder de ressurreição de Jesus. Está em mim o poder da ressurreição de Jesus. Então, irmãos, esse poder vai me ensinar a lidar
com os problemas para a glória de Deus. Amém? Terceiro e último ponto. O poder de Deus transforma a nossa personalidade. Transforma a nossa personalidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. É nova criação. Coisas velhas passaram, surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Poder de Deus transforma a nossa personalidade. O que é personalidade? É o nosso jeito de ser, é a nossa maneira de ser, de se vestir, de falar. É tudo aquilo que nós somos, porque desde pequeno nós fomos constituídos dessa forma. Cada um de nós, irmãos, tem, além da influência da genética, do DNA, nós temos também a influência da nossa criação, dos traumas que nos aconteceram, enfim, né? Não vou devagar sobre isso. Mas o que acontece? O poder de Deus transforma a nossa personalidade, independente de tudo aquilo que fisicamente ou emocionalmente você é. Deus tem uma maneira nova de você ser. Personalidade fala, o jeito de ser. Você não precisa continuar sendo o que você sempre foi antes de ter uma nova vida com Cristo. Aliás, tem que ser diferente. Porque a única maneira de mostrar quem nós somos depois que nascemos de novo, é através da nossa nova personalidade, nossas novas atitudes. O poder da ressurreição nos ajuda a mudar a nossa personalidade. Só que Deus utiliza de processos para mudar a nossa personalidade e a nossa maneira de viver. Processos. O que são processos? Processos são coisas que começam e elas vão... etapa 1, etapa 2, etapa 3, agora vem isso, agora vem aquilo. São fases, são acontecimentos, processo, né? São coisas que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então, um processo, irmãos, não resolve de uma hora para outra. Interessante que eu estou me lembrando aqui, que até na justiça dos homens, quando você vê que um boletim de ocorrência deu abertura a um processo, aquilo muitas vezes caminha por décadas. Porque processo é processo, tem uma porção de coisas. Então, irmãos, nós não somos mais o mesmo, mas existe um processo de transformação na nossa vida, que para uns é mais rápido, para outros demora mais. Eu acho muito lindo quando alguns dão aquele maravilhoso testemunho. Olha, depois que eu aceitei a Jesus, eu tomei uma decisão, parei de fumar. Mas foi assim de um dia para o outro. Mas tem gente que já não tem o mesmo testemunho, porque ele entrou num processo que agora vai levar um certo tempinho. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos irmãos, às vezes, não ajudam nesse processo de recuperação, de restauração. Muitas vezes entram com outro processo de acusação. Já basta o que o diabo faz. Tem gente que ajuda, em vez de defender, ele acusa. Já basta o diabo com seus demônios, seus anjos fazendo o que faz com a gente, mas de repente ele recruta um reforço extra de um outro filho de Deus que caminha conosco em fé, mas que de repente, distraidamente, né, na ignorância, na simplicidade, não talvez na maldade, mas ele acaba dificultando o processo de restauração. Amém? Então, processo é algo que às vezes demora. Mas vamos ver algumas coisas aqui. Como você completaria essa frase que diz assim: eu estou sempre... Bom, eu estou sempre o quê? O que vem na sua mente quando você fala: caramba, eu estou sempre... O que vem? E que você sabe que você está sempre fazendo isso, mas você não gosta de estar fazendo isso sempre. Você gostaria que mudasse. Vamos só dar um exemplo aqui. Eu estou sempre atrasado. Você gostaria que mudasse isso?
faz alguma coisa, né? Eu estou sempre interrompendo um regime. Eu começo, vou até um pouco, estou sempre interrompendo exercícios físicos, né? Tivemos uma campanha aqui, Viva Melhor, né? E nós falamos do valor de estar fazendo exercícios físicos diariamente, né? E eu me lembro que eu fiquei muito entusiasmado, né? Mas no fim eu acabei também negligenciando. Não estou mais naquele pega que eu estava diariamente, né? E ontem mesmo eu estava conversando com a Marli e eu falei, bem, cada vez que a gente recebe um recadinho aí no zap de uma pesquisa da medicina dizendo do valor do exercício, a gente fala assim, caramba, mas eu preciso mudar, porque eu estou sempre começando e parando. Irmão, se esse é o problema, a gente precisa do poder da ressurreição de Jesus agindo em nós, um poder sobrenatural, nos dando força para cumprir o que nós prometemos. Uma outra coisa, eu estou sempre me precipitando. Aqui é outra coisa terrível. Muitas vezes a gente precipita quando a gente não ouve e já vai falando. Quando a gente não para analisar tudo, já vai dando opinião. Precipitação. Então, se você muitas vezes fala, eu preciso mudar isso aí, e não está tendo força, Deus hoje está dizendo para você, usa o poder da ressurreição que está em você, que fez você nascer de novo. Esse poder vai dar para você condições de, nesse processo de transformar, você chegar onde quer. Nós temos o princípio de Romanos 12, verso 2, olha que conselho maravilhoso, quando nós queremos ser transformados. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde à maneira de agir que as pessoas naturalmente fazem, e a gente fazia também. Não olhe para o jeito que as pessoas estão fazendo e faça igual, principalmente se essas pessoas ainda não são de Jesus. Elas só creem em Jesus, mas elas ainda não entregaram a vida para Jesus, porque essas pessoas não são modelo para copiar, porque elas ainda não estão experimentando o poder da transformação de Jesus na vida delas. Então, como é que você vai copiar o modelo de alguém que ainda não está desfrutando do poder sobrenatural de transformá-lo? Então, não faça o que ele faz. É isso que diz aqui. Não copie o que o mundo faz, porque o mundo não conhece o poder de ressurreição de Jesus. Mas você já está desfrutando dele. Quantos dizem amém? Amém? Encerrando aqui, vai projetar para você ler comigo no livro do escritor J.B. Phillips. Ele coloca aqui uma coisa interessante em cima desse versículo que nós acabamos de ler. Ele diz assim: não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixarem em seus moldes, mas deixem que Deus os recrie, de maneira que o estado mental de vocês seja completamente transformado. Assim, vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa, aceitável a Ele e perfeita. Coisa mais linda, irmãos. Essa semana você vai receber essa frase no PDF que eu vou mandar dessa mensagem para você discutir no pequeno grupo. Amém, queridos? Sei que muitos gostam de anotar, né? Eu às vezes vejo os irmãos até fazendo foto do telão, mas às vezes não fica tão bom, né? Mas vai para você lá, tá bom? Concluindo, eu queria que os irmãos ficassem de pé, porque nós vamos tomar uma posição aqui, e essa posição vai fazer uma grande diferença, porque nós vamos começar a desfrutar um pouco mais do poder da ressurreição de Jesus. Vou fazer uma perguntinha para você aqui. Quem leu Êxodo nessas leituras vai se lembrar, e quem assistindo também essa novelinha aí da Record sobre
as pragas do Egito, vai se lembrar. Por que passar mais uma noite com as rãs na cama? Faz sentido para você? Por que passar mais uma noite com as rãs? Você não sabe, não se lembra? Vou só dizer. Na praga das rãs, tinha rã para todo lugar. E o faraó chegou à conclusão que para acabar com elas, tinha que chamar Moisés e pedir para ele orar, para Deus poder tirar as pragas, porque os deuses do Egito não conseguiam. E é interessante, irmãos, que um dos deuses que o Egito adorava era em forma de rã, tinha cara de rã. E Deus fez questão de humilhar esse Deus, que era só uma invenção humana, enchendo de rãs. E eles fizeram suas orações para todos, uma maior fé nesse Deus rã, para acabar com as rãs, e não aconteceu. Moisés chega e fala assim: mandou chamar faraó, mandei. O que foi? Manda essas rãs embora. Mando, sim senhor. Quando? Amanhã. Irmãos, está tão ruim assim? Não deve estar. Amanhã. Irmãos, tem coisas que Deus fala para nós. Quando é que você quer que eu comece a agir na sua vida? Aí você marca um prazo. Aí você põe ainda não, calma, vou chegar lá. Sim, Deus, não tem problema. Não, eu estou preparando algumas coisas, ainda preciso fazer isso, aquilo, outro. Não, ok, para Deus não tem problema. O problema é o seguinte: quem está sofrendo com a indecisão, com a procrastinação? O que é procrastinar? É adiar o importante, é deixar para um outro dia qualquer sem marcar prazo. Procrastinação é uma coisa que você vai empurrando com a barriga, qualquer dia eu resolvo. E você não marca um dia para terminar, para vencer essa duplicata. Você vai empurrando, procrastinar, vai empurrando para frente. Irmãos, hoje Deus fala com alguns aqui. Você ainda quer continuar mais alguns dias com a rã na cama? Não está na hora não de você desfrutar do poder da restauração de Jesus? Que Paulo diz: olha, o que eu mais quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Mas hoje é dia de você tomar uma posição, talvez. Eu não sei qual é a área que Deus está falando com cada um de você que está aqui me vendo, e os irmãos que estão também na transmissão. Eu não sei o que Deus tem preparado para você, que Deus está dizendo: resolve isso hoje. O meu poder já está disponível. É só você tomar uma posição através de uma decisão. Eu quero ler uma frase também aqui do pastor Rick Warren, pastor e escritor, que diz assim: uma coisa é dizer a você que Jesus Cristo pode cancelar o seu passado, ajudá-lo a vencer os problemas que está enfrentando agora e transformar a sua personalidade. Uma coisa é dizer isso, mas outra coisa totalmente diferente é você vencer a inércia e de fato deixá-lo começar a fazer isso agora. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento, porque de repente, irmãos, essa mensagem de hoje é a primeira de uma série, e você de repente vai começar a sentir o benefício dessa série de o poder para transformar a sua vida, através de tomar posse do poder de transformação que já está disponível para você que tem Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, todos os teus filhos amados, Pai, todos os teus filhos que te amam e são amados pelo Senhor, eles já podem desfrutar agora, de imediato, neste momento, desse poder, porque Jesus o inaugurou na terra, quando Ele ressuscitou e colocou à nossa disposição. Mas eu peço agora, Deus, que cada um dos meus irmãos aqui possam sentir coragem e ousadia, e sentir que hoje é dia de decisão. Pai, para aqueles que faltam ainda decidir se entregar a Ti, que hoje seja um dia da entrega. Mas para aqueles que já são Teus,
mas ainda estão retendo em suas mãos problemas e dificuldades, situações pelas quais eles já perceberam que eles não podem, mas eles não querem admitir. Ó Deus, que eles sejam convencidos hoje que só o teu poder tem solução. Pai, faz essa obra hoje aqui de convencimento nesses corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia.